E eu não segui o projeto, Fê, porque no final não vai ser perfeito igual estava no projeto. Mas, Vitor, pode aparecer alguns imprevistos no meio? Pode. Mas se eu seguir aquele projeto, no final, o resultado não será diferente do que foi projetado para mim e para você. O que eu quero falar com tudo isso? Nós temos que nos lembrar que eu e você fomos projetados por alguém. Eu e você fomos feitos por alguém. E talvez para mim e para você, o que nós estamos vivendo hoje não seja aquilo que nós queríamos viver. Mas se nós ouvirmos a voz daquele que nos projetou, com certeza é o melhor que nós tínhamos para viver no dia de hoje. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre a ressurreição de Jesus. Na sexta-feira nós ouvimos falar sobre a crucificação. Foi mostrado para nós que Jesus Cristo desceu ao mais alto, ao menor nível da sociedade, tendo a pior morte do mundo na época. Os piores criminosos do mundo tinham uma morte igual a que Jesus teve. E com isso ele quer mostrar para nós que a graça dele está acessível a todos. Mas Vitor está falando que o pior pecador tem acesso à graça? Tem acesso à graça. Agora viver a graça é outra história. Não é porque eu tenho acesso que eu posso viver. Eu tenho que escolher viver aquilo. É igual eu pegar uma criança de 2, 3 anos, colocar na frente dele um chocolate e 10 mil reais. O que ele vai escolher? Chocolate, irmãos. Tô mentindo? Não, porque ele tem acesso àquela quantia ali, ao chocolate. Só que o que ele quer desfrutar no momento é o chocolate, porque ele conhece chocolate. Então nós só conseguimos desfrutar daquilo que nós sabemos, o sabor que vai ter pra gente. Já parou pra pensar nisso? Você não gosta de uma comida? Por quê? Porque você já experimentou ela antes. Mas se eu chegar aqui para você com um prato revolucionário e o seu prato preferido, qual que você vai preferir? Seu prato preferido. E para nós está sendo propostos hoje duas coisas. O que o mundo tem e o que a ressurreição tem para a gente. Nossa, Vitor, mas não tem nem o que pensar. Será? Se você conhecer realmente o que a ressurreição significa, sim. Não tem o que pensar, mas se você não souber o que aquela mensagem da cruz quer dizer, talvez eu e você muitas vezes estaremos em dúvida. Então eu quero que você pegue sua Bíblia, abre ela para mim lá em João 20. Vai ser aqui praticamente o texto do que foi encenado aqui nessa manhã. João 20, a partir do verso 1. Vai dizer assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou. Entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linhos. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Vamos comigo de novo. No 3, todo mundo junto. Ele viu e creu. 1, 2, 3. Ele. De novo. Mais uma vez. Pai, assim como aquele discípulo viu e creu,
nós que não vimos, também cremos. E queremos te pedir nessa manhã, nos agracie com a tua boa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, nós vamos falar hoje aqui desse episódio, a ressurreição. Só que não tem como falar de ressurreição sem antes falar do que é morte. O que é morte? Nada mais, vamos definir rapidinho, ausência de vida. Só que, gente, a morte sempre foi um plano para mim e para você? E aí? A morte era um plano para mim e para você? Não. Então a gente tem que entender quando que essa morte entra na história. Coloca para mim ali Gênesis 2, verso 16 e 17. Ali depois Deus de criar as coisas, criar o homem, ele chega para o homem e dá uma ordem ao homem. Você pode comer de todos os frutos, menos, vamos lá. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Então, se não comesse do fruto, não tinha morte. Certo? Aqui o que o texto está falando. Mas aí nós vamos lá para Gênesis 3. O que acontece em Gênesis 3? A queda. Em Gênesis 3, Satanás, ali a serpente, com a sua astúcia, engana Eva e a faz comer do fruto. E juntamente a Eva, Adão, seu marido, come. Então, naquele momento, o que acontece? A morte entra em ação. Coloca para mim Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, pela desobediência o pecado entrou. Mas o que Deus tinha era vida de graça. Então, Vitor, se Deus sabia que o homem poderia comer aquele fruto, por que ele colocou aquela árvore, Fabinha, no meio do jardim? Já parou para pensar nisso? Por que ele colocou aquela árvore, gente, no meio do jardim? Porque Deus não queria criar um robô. Deus queria criar alguém igual ele, que ama espontaneamente. O que Deus queria mostrar para Adão? Que era uma escolha, obedecer ou não obedecer. E o que Deus quer nos mostrar nessa manhã? Ei, continua ainda sendo uma escolha, obedecer ou não obedecer. Mas eu amo Deus, porque você já parou para pensar? O que veio antes? A criação ou a cruz? O que veio antes? Não. Antes de Deus dizer, haja luz, Deus disse, haja cruz. Nossa, Vitor, você está falando uma heresia aí. Não. Coloca para mim Colossenses 1, 16, 17. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Por meio dele está falando de Jesus. Então, Jesus já existia antes da criação? As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Continua para mim. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Então, peraí, antes da criação Jesus já existia, certo? Agora coloca para mim 1 Pedro 1, verso 18. Entenderam? Jesus já era antes da criação. Ei, Jesus não foi criado, Jesus era. Jesus é e sempre será. Olha só,
Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, mas da sua maneira vazia de viver transmitida por seus antepassados. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelada nestes últimos tempos em favor de você. E vamos finalizar com um texto. Ele é o cordeiro antes da fundação do mundo. Ei, antes de Jesus dizer haja luz, Jesus já tinha dito, vai ter que ter cruz. Ei, pastor Ricardo, antes de criar o mundo, Deus já tinha preparado o seu filho para ser entregue como um cordeiro no meu e no seu lugar. Ei, o plano da redenção é antes de existir todas as coisas. Ei, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo antes mesmo de ter sido feito um mundo. Vocês conseguem entender que Deus não erra no seu plano? Vocês conseguem compreender que o plano perfeito é Jesus? Porque antes de existir todas as coisas, Ele já tinha aceitado ser entregue por mim e por você. Ei, antes de Deus dizer haja luz, Deus teve que chegar lá na Trindade e falar, ó, antes de fazer o mundo, eu tenho que preparar você como um cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Ei, antes de criar céus e terra, eu tenho que falar para você que você vai ter que encarnar. Você vai ter que descer. Você já parou para pensar por que Jesus Cristo, sendo Deus, teve que descer como homem? Quem pecou era? Quem pecou era? Quem foi ofendido era? Então calma aí. Se quem pecou era homem e quem foi ofendido era Deus, o homem podia pagar o sacrifício a Deus pelo seu pecado? É um Deus infinito. Um homem que ficou finito. E aí o que teve que acontecer? Jesus Cristo, sendo Deus, desceu como homem para pagar o preço por mim e por você. Porque mesmo sendo Deus, Ele se esvaziou e viveu uma vida pelo que padeceu, para pagar um preço que era meu e era seu. Não tinha homem na terra que pudesse pagar aquele preço. Apenas o Cristo encarnado. E nós temos olhado, de qualquer maneira, para esse ato de amor. Nós louvamos aqui, o ousado amor de Deus. Ele deixa as 99 para te encontrar. Ele deixa as 9 dracmas perdidas para encontrar a 10ª. Ei, ele é aquele pai na varanda quando o filho pródigo foge, que fica todo dia ali olhando, esperando aquele filho voltar para casa, porque para ele todo mundo importa. Ei, não se ache inferior a ninguém, ou que você não é digno, pelo contrário. Nenhum de nós era digno. Mas um se fez justo em nosso lugar, para trazer justiça sobre nós. Então a morte nada mais era do que uma sentença que estava feita para mim e para você até o fim depois do pecado. Mas então, Deus põe em ação o plano chamado Jesus, o Cristo de Deus. E nós tínhamos uma conta para pagar. Só que não era mais possível esse pagamento. A palavra do Senhor vai dizer que não tinha sacrifício animal suficiente para pagar pelo preço do meu e do seu pecado. E ela vai mais além, não havia ninguém justo mais sobre a terra. Então Jesus teve que descer para pagar o meu e o seu pecado. Coloca para mim Romanos 5, verso 8. Mas nisto, Deus demonstra o seu amor por nós,
Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Ei, Jesus morreu ainda quando nós éramos prisioneiros do pecado. Jesus não esperou a gente ser liberto do pecado para morrer. Não. Ele morreu ainda quando nós éramos escravos do pecado. Coloca para mim Hebreus 9, 16, 17. Pois no caso de um testamento é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Segura aqui. Então o testamento, quando é feito, é para deixar uma herança para alguém, certo? Só que só tem acesso ao testamento depois que quem fez o testamento morre, certo? Continua para mim. Pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vi agora enquanto está vivo quem o fez. Então, peraí, Vitor, o que você está falando? Jesus teve que morrer enquanto eu era pecador, porque ele tinha um testamento para deixar para mim e para você. Só que nós só tínhamos acesso a esse testamento se primeiro quem fosse que fez o testamento morresse. E qual foi o testamento que ele deixou para nós? Qual que é o testamento que Jesus deixa para mim e para você? O que tinha? Quem viu? Quem leu? Você já parou para pensar nisso? Que Jesus teve que morrer porque ele deixou para nós algo. Ele deixou para a gente. Sabe qual que foi o testamento que Jesus deixou para mim e para você? Quando ele morre, nós assumimos e podemos usufruir liberdade. Como assim, Vitor? Quando Jesus morre, nós acessamos a liberdade que ele deixou? É, porque antes nós éramos escravos e prisioneiros dos nossos desejos, das nossas vontades, do pecado. Mas agora nós somos livres. O poder do pecado não está mais sobre nós. Nós somos libertos hoje por causa daquela morte ali na cruz. Hoje, nós podemos dizer não para o pecado, enquanto outrora nós não conseguíamos dizer não. Então essa liberdade veio para mim e para você. Só que olha só, se Jesus só morresse e nos desse a liberdade, ainda faltaria muita coisa para nós entendermos e aproveitarmos essa liberdade. Se Jesus só morresse, ele seria só o nosso Salvador. Ele morreu por mim, glória a Deus, ele é o meu Salvador. Só que a palavra do Senhor vai dizer que antes de ser Salvador, ele é o nosso Senhor. Como assim, Vitor? Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, para salvar, ele teve que morrer. Só que para se tornar o nosso Senhor, ele teve que vencer. Como assim? Porque se ele só nos salva, nós só íamos aqui hoje falar de um homem que nos salvou. Nós íamos olhar igual algumas imagens tem por aí, de um Cristo pregado numa cruz. Só que esse não é o nosso Jesus. Porque hoje a cruz está vazia. E quando ele morre, ele nos dá liberdade. Mas quando ele ressuscita, vencendo a morte, a primeira coisa que ele faz comigo e com você, ele tira o medo da morte dos nossos corações. Ei, nós não precisamos mais ter medo de morrer, porque a morte para nós não é um fim, é o início.
Coloca para mim 1 Tessalonicenses 4,13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus, por meio de Jesus, terá com ele aqueles que nele dormiram. Ei, irmãos, se você ou se alguém perto de você morreu em Cristo, fica tranquilo, porque ele está com Cristo. Ei, ele não está sozinho, perdido. Ele está aguardando o grande dia que ele também ressuscitará. Ei, quando Jesus ali ressuscita, ele está falando para mim e para você, ei, sabe esse medo que você tem de morrer, das pessoas que estão ao seu lado morrer? Não precisa mais não. Olha para a mensagem da cruz, carrega ela, prega ela, porque quando você e ele morrer, vocês vão estar lá comigo, aguardando o grande dia do meu retorno, para reinar comigo, porque eu sou um Senhor, então eu tenho um reino, eu tenho um lugar, eu vou reinar, e vocês serão aqueles que reinarão comigo. Coloca para mim também 1 Coríntios 15, 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e o poder do pecado é a lei. Mas graça a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Ei, você não tem mais poder sobre nós que conhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo, porque assim como Ele ressuscitou para nós, haverá também um ressurgimento com Ele, num corpo incorruptível, um corpo glorificado. Lembra quando Jesus ressuscitou? Ele tinha o poder de desaparecer, atravessar a parede. Pô, que imagina isso, parece Vingadores, né? Ei, irmãos, para comigo. Quem é mais jovem assim como nós vai entender. Ei, nossa, Jesus apareceu para aqueles caras em Emaús. E quando eles se deram conta que era Jesus, Jesus fez assim, ó, pum, e sumiu. Em outro evento, os discípulos estavam reunidos numa casa e Jesus, atravessando a parede, aparece para eles. Ah, irmãos. Se nós entendermos essa mensagem da cruz e compreendemos o poder da ressurreição, um dia, todos nós estaremos como Ele está, preparados para desfrutar de um reino eterno. Só que vem mais coisa junto. Nós acabamos de ler aqui que com a ressurreição, Jesus Cristo, Ele cumpre a lei de Deus. Lembra quando Deus dá a lei a Moisés? Todo pecado tinha que ser pago com um sacrifício. Então nós tínhamos um pecado e Jesus teve que morrer como sacrifício. Só que você concorda que se Jesus só ficasse morto, nós não pararíamos de pecar? Porque lembra, todo homem ainda peca. A gente tem que lutar contra isso. E o que ele quer mostrar? Ele se entregou como sacrifício, mas na ressurreição, ele fez isso de uma vez por todas, mostrando que não é preciso mais o derramar sangue. Presta bem atenção aqui. Eu não estou pregando que não precisa mais se arrepender. Eu estou falando que não precisa mais derramamento de sangue, porque Ele derramou o sangue dele para comprar eu e você de volta para Ele. Mas nós temos que continuar nos arrependendo, porque aí nós acabamos de ler, nós ainda estamos num corpo corruptível, mas buscando um corpo incorruptível. Então nós temos aqui acesso ao cumprimento da lei de Deus. Todo mundo se lembra
quando ali Jesus é questionado pelos fariseus, ele diz: eu sou o cumprimento da lei? Eu sou aquele que vai ser o sacrifício que a lei está falando aí, pelos pecados de vocês. Então ele cumpre a lei de Deus. E aí ele vai e ele faz algo mais. Ele anula todo o poder que o pecado tinha sobre mim e sobre você. Ele anulou. E eu quero compartilhar com vocês um texto de Isaías 53. E nós já vamos indo para o final. Que mostra para nós o que foi necessário para que isso fosse anulado. E Isaías 53, a partir do 1 mesmo. Aleluias. Presta atenção aqui, irmãos. Quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como a raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que desejássemos. Olha aqui o profeta Isaías descrevendo o Cristo que viria. O profeta Isaías é antes de Jesus. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Lembra? Jesus aprendeu pelo que padeceu, pelo que sofreu. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não o tínhamos em estima. Ei, presta atenção. Até os discípulos, quando falaram que ele era de Nazaré, um deles disse: pode vir alguma coisa boa de lá? Será? Aleluias, glória a Deus. Você está pensando aí, Vitor, você não sabe a minha história, você não sabe onde eu nasci, você não sabe onde eu moro. Talvez você está pensando de você: pode sair alguma coisa boa de mim? Pode sair alguma coisa boa da minha casa? Pode sair alguma coisa boa da minha família? Ei, eu quero te dizer aqui, que Deus não olha para você como você e o outro te vê. Ei, Deus não olha para você pela sua situação, pelo seu estado. Ele está falando: se tu fores comigo, vai sair algo extraordinário daí. Ei, se até de Jesus questionaram sua origem, deixa questionar o seu estado hoje. Deixa questionar de onde você está vindo. Deixa questionar. Porque Ele é um Deus que escolhe os loucos para confundir os sábios. Ele escolhe os pequeninos para confundir aqueles que se acham grandes. E Ele ama os improváveis para mostrar que Ele continua no controle de todas as coisas. Ei, você tem muito valor. Ele te comprou com aquele sangue naquela cruz. Aleluias. Você tem muito valor, Rafa. Talvez você esteja esperando a aceitação de pessoas que nunca vão te dar, amigo. E isso dói, isso machuca. Talvez você está esperando um reconhecimento de pessoas que nunca vão atingir as suas expectativas. E isso dói e machuca. Mas deixa eu te falar que tem um que não está preocupado se você vai atingir a expectativa dele ou não. Ele só está aí preocupado se você vai ouvir a voz dele ou não. Ei, ele está te falando nessa manhã: filho, eu estou aqui te chamando. Tu sabes há quanto tempo eu tenho te convidado. Vem. Caminha comigo, vem, se aproxima de mim, vem, eu quero te mostrar mais coisas, mas enquanto você não ouve minha voz, não tem como eu te levar aonde eu quero, e não tem como nem completar os teus planos, que estão dentro dos meus planos. Ei, Rafa, nessa manhã, a palavra de Deus é bem clara. Viva o poder da ressurreição.
Se lembrando que você não podia, eu não podia, ninguém podia, mas Ele fez por mim, por você, e Ele está te convidando, vem viver comigo esse novo tempo, vem viver comigo essa nova história, vem comigo que eu tenho um caminho lindo para você passar. Eu vejo uma pessoa que te magoou muito nessas últimas semanas. Eu sei que vai ser difícil, mas é para você ligar e você pedir desculpa. Eu vejo uma amarra sendo quebrada nessa ligação e uma ferida sendo sarada. E você vai conseguir romper. Essa fase está difícil, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, na sua jornada. Para você ver que Deus continua sempre sendo o mesmo. Ele continua no controle. Aleluia, vamos continuar lendo aqui. Volta lá o texto, tira não. Põe o próximo. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Ei, presta atenção. Ele não precisava. Ele podia ter falado não. Mas ele era Deus, Victor. Mas ele sofreu como homem. Eu quero te lembrar ali no Getsemane. Enquanto ele está ali orando, acontece um fenômeno, que é dele começar a transpirar sangue. Isso não é ilusão, isso é fisiológico. Pode acontecer comigo e com você também, dependendo do nível da nossa angústia, tá? E ele estava tão angustiado, e não era porque ele ia morrer. Não era porque ele ia se entregar pelo meu e pelo seu pecado, não. Era porque não tinha outra alternativa, não tinha outra possibilidade. Mas por amor a mim e a você, ele está ali, ele faz uma oração, e ele vira para o Pai e fala: Pai. Ele não chama Deus, ele fala Pai. Enquanto eu e você não conseguirmos olhar para Deus como Pai, nós nunca conseguiremos ter as orações difíceis, mais necessárias na nossa vida. Porque Deus é um Pai que usou o seu poder de Deus para criar eu e você, tá? Deus não é um Deus que quis ser Pai, Ele é um Pai que usou o poder de Deus para fazer eu e você. E Ele continua Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E eu não vou entrar no mérito do cálice, mas só para você entender, o cálice ali mais para frente vai representar para nós a ira do Senhor. Lá em Apocalipse vai dizer que Deus vai derramar da sua ira, do seu cálice sobre a terra. Mas aí Jesus continua: mas que não seja feita a minha, seja feita a tua. E aí eu e você queremos que Deus faça tudo do nosso jeito, na nossa hora, na nossa maneira. Aí eu e você queremos brigar com Deus, irmãos, quem somos nós? Eu e você queremos deixar de louvar a Ele, adorar a Ele, orar a Ele, por causa de situações difíceis que passamos, por causa de ofensas que recebemos, enquanto Ele teve uma vida de dor. Ei, não foi só a cruz que foi a dor de Jesus. A palavra do Senhor é clara em dizer, Ele teve uma vida de dor. Ele foi rejeitado pelos próprios, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui nesse domingo de manhã, desfrutando de mais uma Páscoa, para nos lembrarmos do que Ele fez por nós. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas somos curados. Pode continuar, gente.
Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores. Não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa das transgressões do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte, embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano algum na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Pode continuar. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Ei, irmãos, quem te justifica é Ele. Quem vai intervir em seu favor é Ele. Lá em Hebreus vai dizer que Ele é para nós um sumo sacerdote, que quando eu e você se apresenta a Ele para dizer os nossos pecados, nossos problemas, as nossas dores, Ele é um sumo sacerdote que sabe o seu sofrimento, porque Ele sofreu para poder ter a autoridade para falar com você da sua dor. Ei, Ele é aquele que pode chegar para você independente, presta bem atenção aqui do seu problema e falar, eu sei que é difícil assim mesmo, mas eu quero te dizer que eu venci, e aqueles que estão comigo também vencerão. Coloca para mim o último agora, o 12. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, pois derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, porque ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele padeceu tudo isso, para eu e você hoje podermos estar aqui, desfrutando de uma oportunidade de sermos os mensageiros que carregam essa mensagem. De serem homens e mulheres que compreenderam esse sacrifício, morte e ressurreição, e não conseguem se conter em anunciar essas boas novas para todos aqueles que não conhecem. Homens e mulheres que estão se levantando nessa nação e não estão aceitando. Não sei se vocês viram uma foto que foi publicada aí da crucificação de Jesus Cristo ontem. Não importa quem publicou. E é Jesus na cruz. 2 soldados romanos. E aí puxaram aquele balãozinho de cartoon. Escreveram assim em Volk: bandido bom é bandido morto. Eles não sabem com quem eles estão mexendo. Eles não sabem de quem eles estão falando. E sabe por que o temor deles tem se esfriado? Porque nós não temos nos posicionado. Nós não temos anunciado. Nós não temos ido. Nós não temos sido mártires por amor de Cristo. E isso nos leva a uma última pergunta, e eu quero encerrar com você. Mas Ele ressuscitou?
já ouviu alguém e falou para você que não acredita na ressurreição de Jesus? Alguém já falou isso para você? Já falaram para mim que não acredita que Jesus ressuscitou. Isso começou lá atrás. Lembra? Quando os guardas foram falar para as autoridades que o corpo tinha sumido, eles começaram a lançar uma mentira, que os discípulos tinham roubado o corpo na noite. Uma outra linha de pensamento vai dizer que Jesus não morreu na crucificação. Aí quando ele estava no túmulo, um túmulo grande, dá para entrar, ele renovou as forças e os discípulos foram tirar ele de lá. E há outras linhas que não acreditam nisso. Mas eu quero te perguntar nessa manhã. Coloca para mim Atos 3,15. Olha aqui só. Os discípulos falando. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nós somos testemunhas disso. Ah, Vitor, mas são homens falando. Eles podem ter se juntado, pastor Ricardo, combinado, ó. Vamos falar para todo mundo que ele ressuscitou, vamos continuar aqui. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Será que valia a pena morrer por uma mentira? Vale a pena morrer por uma mentira? Imagina só eu, minha esposa e meu filho sendo lançado na arena, como eles faziam com os cristãos na época. E aí o cara chega pra mim e fala, ó, renuncia. Fala que ele não ressuscitou não, pra você livrar você, sua esposa e seu filho. Irmão, se fosse mentira eu ia falar o quê? Não, é brincadeira. Fica tranquilo, pô. Não, eu tava brincando. Pegadinha, não. Mas o que aconteceu com os discípulos? Eles foram fiéis até o fim. Eles morreram porque eles viram um Cristo ressuscitado. Ei, eles permaneceram na direção que Deus deu. Ei, se algum dia passou pela sua cabeça que isso aqui é só mais uma história, eu quero te falar nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, essa aqui é a única realidade que existe. Isso aqui é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E mais preciso do que a notícia que vai ser lançada no ano que vem. Ou mais moderno que o próximo iPhone que vai sair. Isso aqui se renova toda manhã, para mim, para você. Eu quero continuar, coloca para mim 1 Coríntios 15, verso 12. A gente vai ler do 12 ao 14. Ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Olha só aqui Paulo advertindo. Ei, se vocês não acreditam que Cristo ressuscitou, por que eu estou aqui morrendo por essa mensagem? Se foi em vão, se é em vão, se não é verdade, em vão é isso aqui que eu estou pregando. Em vão é a nossa fé. Ei, Paulo está afirmando, ei, para. Olha, porque o grande fator determinante da minha e da sua fé não é uma fé irracional, pelo contrário, é uma fé racional, que crê que aquele que foi morto ressuscitou e voltará para nos buscar. Ei, você acha que Paulo, se não tivesse tido um encontro com Jesus, ia ter sido preso, chicoteado, e ia permanecer dizendo que Jesus Cristo é o único Senhor até o fim? E eu quero terminar contando para vocês um relato de uma família coreana. Eles foram pegos tentando fugir da Coreia do Norte para a Coreia do Sul. Cristãos. E eles tinham como se fosse uma igreja em casas. E eles foram denunciados pelos vizinhos
que eles iam fugir, que eles estavam fazendo culto ao Senhor. Só que na noite antes da polícia invadir a casa deles, o pai e a mãe tiveram um sonho, ao qual Jesus se apresentava a eles. E falava apenas isso: amanhã vocês estarão aqui comigo. E o sonho de novo: amanhã vocês estarão aqui comigo. E aí diz a história que a polícia entra, prende a família, cava um buraco na terra e coloca ali a mãe, o pai e 2 filhos. E os soldados ficam incitando ao pai a renunciar a Jesus Cristo. E falam: salva sua família, senão a gente vai enterrar vocês vivos. E diz ali que as crianças começam a chorar e pedir para o pai: pai, renuncia, pai, renuncia. E ó o que uma mulher sábia faz. E a mãe fala: crianças, caladas, porque em breve nós veremos o nosso Senhor Jesus. E eles começam a louvar, e eles começam a jogar areia no buraco. E primeiro as crianças são silenciadas, e depois os adultos. E quando eles acabam de fechar aquele buraco, aqueles policiais caem prostrados chorando, realmente reconhecendo que Jesus Cristo é o mesmo que ressuscitou entre os mortos e continua sendo declarado. Ei, eu não quero, irmãos, viver de testemunho do outro não, sabia? Porque eu tenho o meu testemunho para dizer para você. Eu nunca contei isso para ninguém. Quero que os músicos se preparem aqui já. Logo no meu primeiro ano de casado, tinham roubado meu carro. Eu tinha saído do meu emprego há pouco tempo, trabalhando como autônomo. Eu tinha muito tempo, muito horário para orar e ver, Rafa. Eu costumava, nos meus horários vagos em casa, colocar ministrações no YouTube, Fê. Ver palavras, orar, ler a Bíblia. E eu estava numa crise interna. Porque eu falei: Jesus, eu estou orando, pastor, eu estou jejuando, Fabinha. Eu estou buscando, mas eu não tenho ouvido sua voz. Eu acho que eu estou fazendo errado, o que me contaram é mentira. E ali eu estava vendo uma ministração do pastor Márcio Farias. E ele estava ministrando sobre isso aqui. A mensagem da cruz. Igual a Suelen ministrou sexta. Que para alguns é loucura, mas para nós é poder de Deus na terra. E eu ali, sabe, incomodado, orando de verdade, irmãos, questionando a Deus. E de repente, quando ele estava no fim da mensagem, iniciou o louvor. Eu fui tomado ali em espírito. E Jesus falou comigo. Eu me ajoelhei na minha sala e ele disse para mim assim: você acha que o que eu passei não foi por amor a você e não foi para te mostrar que tudo o que eu te prometi é verdade? Irmãos, eu não sei o que aconteceu. Eu literalmente fui levado àquela cena da crucificação. E eu senti no meu corpo a dor que Jesus sentiu. Eu imediatamente comecei a urrar de dor. Eu caí ali no chão da sala. Eu literalmente fui tomado de uma agonia, de um choro incessante. E eu falei: Jesus, chega, eu não aguento.
E ele virou: mas eu aguentei por você. Eu falei: Jesus, eu não quero mais. E Jesus diz: eu fui até o fim por você. Eu falei: Jesus, eu creio. E eu não vou parar de anunciar essa mensagem. E a dor parou. E quando eu me ajoelhei novamente, Jesus me levou a um momento ao qual ele aparecia ali para os seus discípulos. E ele falou: filho, foi preciso um momento de dor para vocês terem no fim um momento de alegria e de muito amor. Eu não quero emocionar você aqui não. E eu sei, irmãos, que muitos de nós somos igual ao Tomé. Ah, Vitor, legal, emocionante sua história, mas eu só acredito se eu ver. Que nessa manhã nós sejamos tomados com um temor igual ali o discípulo amado foi tomado quando viu o túmulo vazio e creu que aquele que estava morto ressuscitou dos mortos. Para que se cumpra Apocalipse 22, eis que cedo venho. Porque na sexta-feira, o sol perdeu a luz. No sábado, a morte achou que tinha vencido. Mas no domingo, ele ressuscitou. E ele vem nos buscar. Se coloque de pé nessa manhã. Nós queremos declarar agora nessa manhã que nós estamos esperando a ele. Papai, nesse momento, nós queremos aqui declarar a Ti que nós esperamos o Senhor. Senhor, faça a Tua vontade agora. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos e fluir conosco nesse momento de adoração. É um louvor que resume esses 3 dias que nós tivemos aqui, nessa Páscoa. E que você saia daqui